posso todas as coisas naquele que me fortalece. É com esse versículo que estou cumprimentando a todos, com a paz do Senhor Jesus, e vamos para o nosso momento de meditar na palavra de Deus. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 35, que diz assim o Senhor Jesus: Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabem, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, diz essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre o seu servo, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus servos, sobre os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. O servo, pois, que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitas açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se pedirá. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero que já esteja aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e com que me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissessão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai e mãe, contra a filha e a filha contra a sua mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sogra. Então, o que nós vemos nesse texto aqui, Jesus primeiro ele fala sobre nós estarmos apercebidos. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Então ele mostra e nos ensina como nós devemos estar preparados. E assim como um judeu naquela época, para ele sair de casa, ele tinha que se aprontar, como não é diferente conosco hoje. Às vezes dentro de casa, ele estava ali com a roupa solta, aquela roupão comprido. Quando ele ia sair, ele colocava ali o cinto para se ajustar um pouco. E ela subiu um pouco ali no corpo para ele não tropeçar. Era uma preparação, assim como nós. Quando vamos sair de casa, nós nos aprontamos para sairmos de uma forma correta. Ele disse: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Então, exatamente, ele fala de preparação, estar prontos para agir, estar pronto para receber o que Deus tem preparado para nós. E é por isso que ele está falando. E ele disse: sede vós semelhante aos homens, que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam lhe abrir. Então ele fala daquele empregado fiel, que quando o patrão sai, e ali ele diz para ele: olha, eu vou para uma festa, não sei a que hora que vou voltar, mas eu quero o seguinte, quando eu voltar você abra o portão. Então exatamente
é o que Jesus está falando. Que bem-aventurado aqueles servos quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Então, exatamente, nós temos que estar em vigilância diante dos acontecimentos, das mudanças, daquilo que pode acontecer. Então, quantas coisas têm acontecido, às vezes, de surpresa, e pega as pessoas, às vezes, realmente sem a preparação devida. E assim, a pessoa, às vezes, sofre os danos. Mas quem está apercebido, ele nunca é pego de surpresa. Então, assim, na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, nós devemos estar sempre preparados, prontos. Porque aquilo que o Senhor permitir que aconteça, nós vamos estar realmente preparados. Como a Bíblia fala de vários acontecimentos que já têm acontecido. E ali as pessoas estavam preparadas. Quem preparou, saiu realmente abençoado. Quem não estava, sofreu os danos. Então, por exemplo, a Bíblia fala de Noé. Quando ali Deus mandou que ele preparasse uma arca. Voltamos com mais palavra para você. Estamos falando sobre vigilância. Nós estar vigiando. Porque Jesus nos ensinou isso. Ele sempre viveu em vigilância. Em momento algum, alguém pegou Jesus de surpresa. Não. Em todos os momentos. E ele estava ali cercado de pessoas que gostariam de ver ele envergonhado. Mas eles não conseguiram. Porque ele sempre viveu em vigilância. E o Espírito Santo sempre tinha uma saída para ele. Em cada situação. Ao lermos a Bíblia, nós vamos encontrar isso. Que ali tinha um grupo dos fariseus, tinha outro grupo dos saduceus, tinha os doutores da lei, e eles não concordavam com Jesus. Estavam sempre querendo trazer dificuldade para Jesus. Mas eles não conseguiram. Por quê? Porque Jesus sempre viveu apercebido, sempre em vigilância. Ele sabia como ele ia sair daquela situação. Então, quantas situações, por exemplo, quando eles chegaram para ele e perguntaram para ele, olha, está certo pagar tributo a César? Por que eles perguntaram? Porque, na verdade, eles não queriam aprender, eles queriam acusar. Que se Jesus dissesse, olha, está certo pagar o tributo, eles iam dizer o quê? Então, quer dizer que você é contra a sua própria nação. Se ele falasse, não pode pagar o tributo para César, eles iam depressa contar para Pilatos, olha, Jesus é contra Roma, porque ele é contrário a pagar o imposto. Então, eles tinham essas duas respostas. Ele vai cair numa dessas, eles pensavam. Mas Jesus, olhando, falou assim, me traga uma moeda, deixa eu ver. Pegou uma moeda e falou, de quem que é essa figura? E disse, é do César. O que Jesus disse? Então dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Pronto. Então não teve como eles reclamarem. Então exatamente, em várias circunstâncias, eles se apresentavam para ver se conseguiam atrapalhar Jesus. Mas eles não conseguiram, porque Jesus estava sempre apercebido. E é isso que ele está falando conosco, que nós devemos estar apercebidos, buscando sempre a revelação do Espírito de Deus nas nossas vidas, para não cairmos em embaraço, em tropeços, que às vezes alguém está torcendo contra. Eu gostaria de ver nós embaraçados. Mas quando você anda com Cristo Jesus, quando você anda na revelação do Espírito, o Senhor nos dá o livramento. E é como ele está falando aqui. Portanto, estai vós também apercebido. E aí ele diz, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Então são coisas que eu e você devemos estar atentos, como ele está dizendo, que ele virá numa hora que nós, às vezes, não estamos pensando. A hora de Deus, o momento de Deus, não é como o momento do homem.
Às vezes nós pensamos algo, imaginamos algo, mas Deus tem uma forma diferente. Como eu já disse, eles bolavam ali uma pergunta e pensavam, com essa nós vamos conseguir deixar ele envergonhado. Com essa ele não vai sair, ele não tem saída. Mas Jesus tinha já o caminho certo. E é exatamente como ele está dizendo. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Então, exatamente, no momento que nós, às vezes, não estamos pensando, mas é nesse momento que pode acontecer a volta do Senhor, a vinda do Senhor. Então, por isso, vamos estar apercebidos. E disse-lhe Pedro, Senhor, diz essa parábola a nós ou também a todos? Aí Jesus disse, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre o seu servo, para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem, quando o Senhor vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Então, você quer a bênção no futuro? Você quer a vitória? Estar ao lado do Senhor na eternidade? Então prepare sua vida agora. Enquanto estamos nessa vida, devemos estar colocando tudo em ordem, tudo na presença de Deus, para que tenhamos uma vida abençoada. E como ele está falando aqui. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, a comer e a beber e a embriagar, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, uma hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Então, exatamente, nós nunca podemos esmorecer, desfalecer, recuar, às vezes diante das situações que às vezes acontecem conosco. Porque às vezes diante de uma luta, diante de um problema, a tendência nossa, Jesus não vai vir não, Jesus está demorando. Não, nós temos que estar aguardando com fidelidade, como disse aqui o Senhor, que se o servo disser, meu Senhor está tardando, e começar a viver uma vida de qualquer maneira, ele pode ser pego de surpresa. Então eu digo para você, vamos viver como Jesus viveu, uma vida tranquila, uma vida percebida, uma vida de vigilância, como aqui o sentido da palavra aqui é vigiar. Nós temos que estar em vigilância, vigiando a nós mesmos, para não sermos pegos de surpresa. Como disse aqui, que nós temos que vigiar. Como Jesus deu um exemplo. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria a casa e não deixava a casa ser arrombada. Então, por isso, que nós temos que estar apercebidos, temos que estar vigilantes, para não ser pego de surpresa. Porque, de repente, a pessoa começa a ficar enfraquecido, desanimado, e ali ele começa a desacreditar naquilo que o Senhor tem falado. Mas aí está o perigo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Por isso eu convido você, vamos viver uma vida de vigilância, vigiar as nossas próprias vidas, para que, como Jesus disse, se ele vier na segunda vigília, se ele vier na terceira vigília, feliz é a pessoa que está em vigilância. Por quê? Ele vai receber a bênção de Deus. Ele vai receber a vitória, o galardão. E assim vai viver uma vida abençoada com Deus. E diz mais. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito pedirá. E ao que muito confiou, muito mais lhe pedirá. Então aqui deixa claro que Deus não tem ninguém por inocente. Quando ele disse, e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, será castigado com muitos açoites. Ou seja, aquele que conhece a palavra e não obedece, ele será castigado. Mas o que não conhece, ele não obedeceu porque ele não conhecia, mas diz que ele será castigado com poucos açoites.
E isso deixa bem claro para nós que diante de Deus ninguém é inocente. Deus não tem ninguém por inocente. Porque Ele nos deu uma consciência, nos deu uma inteligência para nós entender o que é certo e o que é errado. O que pode e o que não pode. Agora, quando nós recebemos a palavra, aí é diferente, porque nós passamos a perceber com mais clareza o que Deus gosta e o que Deus não gosta. O que Deus quer e o que Deus não quer. Então, por isso, como ele disse aqui, e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas aquele que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Ou seja, ninguém é inocente diante de Deus. Todos têm um compromisso. Todos têm que prestar conta. Quem soube e quem não soube. Agora o que Jesus quer de nós é a vigilância. Nós temos que vigiar primeiro a nós mesmos. Para quê? Nós não ser pego de surpresa. Como eu disse, como aconteceu nos dias de Noé, nos dias de Ló, aconteceu-lhe a surpresa para aquelas pessoas. Ali, nos dias de Noé, todos morreram ali nas águas do dilúvio. E exatamente nos dias de Ló, todos morreram ali em Sodoma também. Deus mandou fogo e enxofre. E ali queimou aquela cidade, com tudo. Por quê? As pessoas não estavam apercebidas com aquilo que estava acontecendo. E Deus é misericórdia, Deus é bom. Ele dá oportunidade, como Ele deu ali para os habitantes de Sodoma e Gomorra. Ele mandou que Ló avisasse, ali para aquelas pessoas conhecidas, que se quisesse escapar ali da destruição, que era para sair da cidade, que Deus ia destruir aquela cidade. Mas eles zombaram de Ló. Eles não acreditaram. Aí veio o castigo. E todos morreram. Agora hoje não é diferente. Nós temos que estar em vigilância. Nós não sabemos o que pode acontecer no futuro. Mas o importante é nós vigiar as nossas próprias vidas. E estar em dias, andar em dias com Deus. Por quê? Na hora de acontecer as coisas, quem estiver em dias com Deus, ele vai ter um livramento. Deus vai dar o livramento para a pessoa. Então, por isso, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, ensinada. Para que, às vezes, aquele que quer essa bênção, ele vai tomar posse. Ele vai se ajustar com Deus. E assim, vai ter uma vida abençoada. E quantas pessoas têm feito isso? Ele toma a decisão. Não, eu quero esse Deus maravilhoso. E assim, a vida dele é poupada. Como foi, por exemplo, do apóstolo Paulo. Ele era uma pessoa perseguidora da igreja. Mas ele teve um encontro com Cristo e ele mudou de vida. E quantos outros mais tem acontecido isso? Mas eu convido você, vamos estar apercebidos com a nossa vida em dias com Deus. E como ele disse no início, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Está falando de preparação. Preparação, vida espiritual acesa, mantida na presença de Deus. E como disse ele, se vier na segunda vigília, se vier na terceira vigília, e os achar assim, feliz é as pessoas que mantêm a vida em dias com Deus. Ele está em vigilância constante. Por isso ele não será pego de surpresa. Não. O que Deus permitir na terra, que aconteça com a humanidade. Mas, como disse no livro do profeta Amós, que Deus, ele não faz nada sem avisar primeiro os seus servos, os profetas. Então Deus levanta alguém para estar trazendo o aviso para as pessoas, para que ninguém seja pego de surpresa. Não. Todos estão sendo avisados, informados daquilo que está para acontecer. Por isso eu convido você, vamos manter a nossa vida de pé. Vamos manter a nossa vigilância, como diz aqui o Senhor. E ele continua dizendo, vim lançar fogo sobre a terra, e bem quero que já esteja aceso,
Então, exatamente esse fogo, ele fala da presença do Espírito Santo. Ele quer que esse fogo esteja aceso dentro de nós. Para quê? Através desse poder, dessa unção, nós vamos estar acordados. Acordados. Por isso que Jesus disse que ele veio lançar fogo na terra. E ele quer que esse fogo já esteja aceso. E que esse fogo esteja aceso em mim, esteja aceso em você que está nos acompanhando pela TV Gerais. Que o Espírito de Deus acenda dentro de você esta luz maravilhosa. E ele disse, importa que eu seja batizado com certo batismo, como eu me angustio até que venha cumprir-se. Então ele está falando do sofrimento dele, que ele ia enfrentar dali a pouco. Né? E depois ele diz, cuidai que vim trazer paz na terra, não vos digo, mas antes, disseção. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O que ele quer dizer com isso? Que quando às vezes a pessoa aceita a verdade do Evangelho, às vezes o outro não aceita. Então há divisão por causa disso. Na própria família de Jesus, houve divisão ali, até eles se converteram. Então exatamente é isso que Jesus quer dizer. Que a divisão está aí. Alguém aceita, o outro não aceita. Então aí há divisão. Mas é como ele está dizendo. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, mãe contra a filha, e a filha contra a sua mãe. Sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Mas Jesus está falando nesse sentido. Quando a pessoa aceita a fé em Cristo Jesus, há uma divisão. Mas ele veio trazer paz e que o poder do Espírito esteja na vida de cada um. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você, seu lar e sua família. Fiquem na paz do Senhor. Amém.